poderia um conceito de 1970 ser realmente um problema narrativo em 2005? Será que Capitão Marvel foi a melhor escolha de Kurt Busiek? Ou será que ele está pensando em alguma solução para algo vindouro? Alguma ordem editorial, talvez? Bem, vamos começar a deslindar esses nós e também os nós sobre Kang e sua relação com o mito do herói neste episódio de House Files. Portanto, toca a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido espectador. Aqui está começando mais um House Files dedicado à edição número 3 de Vingadores Eternamente, saga que fora publicada em 2005 como comemoração de algum aniversário da Marvel que eu já não lembro mais, algum aniversário dos Vingadores que eu já não me lembro mais. Argumento de Kurt Busiek, desenho de Carlos Pacheco. É isso tudo que importa para que nós possamos continuar na nossa empreitada. A terceira edição ela começa com o clássico recordatório das HQs, que é um recurso que hoje em dia ele foi meio que abandonado. Você não faz muitos recordatórios, cena a cena, para explicar numa única página tudo aquilo que ocorreu na edição anterior. Mas nesse caso, há essa homenagem feita por Busiek. A gente tem que lembrar que originalmente essas publicações elas se deram de maneira mensal. Então cada edição desse especial demorava 30 dias para chegar nas mãos do leitor. Esses recordatórios, numa edição tão complexa, são extremamente importantes. Todos os Vingadores convocados por Rick, eles possuem traumas pessoais, mas esses traumas devem ser colocados agora de lado em prol da salvação do multiverso. Antes era por conta de qualquer aventura, agora é pela salvação de um bem muito maior. Um problema narrativo que eu gostaria de abordar e já abordei na introdução é a questão da consciência cósmica do Capitão Marvel, porque a consciência cósmica ela é uma criação basicamente esotérica, gente. É um elemento criado por Jim Starlin que é um componente de conhecimento transcendental que o detentor desse poder se une ao universo como um todo. Até esse momento, até a edição 3, o contexto da história estava meio que segurando a consciência cósmica do James Vell. E a explicação básica era por conta dele estar em locais em que o fluxo do tempo ou estava parado ou era todo o tempo ao mesmo tempo. A questão aqui é que numa determinada cena essa consciência cósmica vai aparecer, o que é um grande problema, tá? Mas até então, no contexto do limbo, consciência cósmica não funciona. Voltando, sendo bem específico, a consciência cósmica ela é criada por Jim Starlin na revista Capitão Marvel 29 de novembro de 1973. Ela é uma dádiva entregue pela entidade cósmica Eon nessa edição de Capitão Marvel a partir da página 17. Em Capitão Marvel 30 há uma explicação do que é essa consciência cósmica e ela é revisada em Capitão Marvel 32 na página 16, ou seja, o Jim Starlin ele dá o nome ao poder e depois ele decide o que é aquela merda, tá? Mas a história em que Marvel consegue o poder, ela se assemelha muito à caminhada de Luke Skywalker em Star Wars para se tornar um Jedi. Qual é o problema? A edição de Starlin ela é anterior à Guerra nas Estrelas. Então fica a pergunta no ar. George Lucas copiou de Starlin? Quem sabe, não? Bem, para resolver a questão apontada no vídeo anterior sobre Jaqueta Amarela e Vespa, Busiek deixa claro que a versão da Vespa desse grupo foi retirada de um momento do tempo em que ela é mais poderosa do que o Hank doidão, né? O Jaqueta Amarela basicamente é um Hank doidão.
Pacheco mostra isso numa cena simples que vai estar na tela e poderosa ao mesmo tempo, porque mostra o quanto ela está preparada para lidar agora com esse abusador. O que revela um certo empoderamento por um lado e como também revela uma certa forma infantil de se lidar com esse problema. Já que você tem também um outro Hank Pym. E esse Hank Pym, ele é meio assim amiguinho do Jaqueta Amarela. A gente vai ver isso nas próximas edições. O que deixa uma sensação muito agridoce na relação entre os dois nessa aventura. Apesar do Capitão Marvel ter a consciência cósmica, como eu já disse várias vezes, quem mostra o maior conhecimento sobre os eventos da Marvel é Clint Barton, o arqueiro. O que a gente tem de lembrar que é uma boa sacada do Busiek. Porque o Gavião Arqueiro, quando ele entra para os Vingadores, ele entra como um vilão. Né? Um vilão regenerado, mas um vilão ainda para a opinião pública. E a primeira coisa que ele faz é estudar os arquivos dos Vingadores e treinar com o Capitão América em batalha, para ele poder não ficar tão dependente do arco e flecha e para ter know-how de conhecimento dos vilões que os Vingadores enfrentaram até então. Dessa forma, o Gavião Arqueiro ele vira uma espécie de coringa dentro da história, porque ele sabe reconhecer quem é quem nas aventuras. Além de, claro, né, evitar o problema da consciência cósmica. É um problema narrativo. Uma coisa que eu esqueci de comentar, gente, desculpa, vocês viram nas imagens, mas eu tenho que deixar óbvio, né? Tudo que acontece nessas explicações todas que eu dei se dá no meio de uma batalha, no meio de uma tentativa de invasão do exército de Imortos na cidadela de Kang, mais uma vez. E Kang está perdendo, os Vingadores não estão conseguindo realizar o seu intento. Clint Barton, no meio da batalha, ele reconhece um caído Lobo Cinzento, mas não os outros membros daquilo que o Lobo Cinzento chama de Anacronautas, que seria a guarda mais poderosa de Kang. Além de Lobo Cinzento, nós podemos ver na imagem Cavaleiro Negro, que dispensa apresentações para qualquer um que conhece a Marvel e os Vingadores em específico, e Ulysses Bloodstone. O interessante aqui é que ainda temos uma certa predileção, né, por parte de Busiek e de Pacheco, por não utilizar personagens futuristas. A guerra entre Kang e Imortos continua a se desenrolar, limitada ao passado da Marvel, apesar de ambos serem do futuro, um bom paradoxo também. Mas também não temos a aparição de personagens do universo 2099 e do universo M2, que é um universo que segue o fluxo temporal tal qual o nosso. Então o Capitão América está mais velho, tem filho e por aí vai. Se quiserem que eu faça um vídeo sobre o universo M2, digam aí nos comentários, por favor. Né? Imortos recua suas tropas, o que dá tempo para Kang, numa demonstração meio estúpida de poder, retirar a esfinge do tempo. Ai, meu Deus. Uma máquina do tempo usada por ele na sua versão de Ramatut, antigo inimigo do Quarteto Fantástico, né, que aparece nas primeiras edições do Quarteto Fantástico lá pelos anos 60 e 70. Eu vou colocar aqui do lado as referências, mas assim, não é muito importante nesse caso. Ramatut, na verdade, ele é um faraó egípcio que é um viajante do tempo, que tenta ter poder, blá 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 blá, piriri pororó, tá? Que logo depois que enfrenta o Quarteto Fantástico, desiste disso, desiste dessa treta e decide virar Kang. É isso que acontece, tá bom? Não é muito importante. O que é mais importante, na verdade, é que quando eles voltam no tempo, encontram o amor perdido, tá? Mas o objetivo de Imortos é pegar dentro de Cronópolis o coração da eternidade, que é um artefato, né? E aí eu vou ter de ler uma longa citação, espero lembrar de colocar a imagem para vocês, mas vamos a ela. Ele, no caso Imortos, pretende consolidar o controle sobre todas as linhas temporais
e para tanto precisa conquistar o coração da eternidade. Creio que já descobriram que as viagens do tempo não alteram o passado. Se alguém modifica o evento, simplesmente cria uma linha temporal divergente. Lembra de Locke? Enquanto a antiga segue dentro da normalidade. Para realmente mudar a história, é necessário recorrer a um construto como Cronópolis, que afeta todas as linhas simultaneamente. Não me interesso por tais jogos, e prefiro vencer através da batalha, não astúcia. Porém, mortos não conseguiu matar o rapaz antes do poder se manifestar. E agora quer apagar aqueles eventos de toda a realidade. Para isso, ele precisa do poder do coração da eternidade. Um motor transcronal que permite a minha cidade existir em todos os ramos do fluxo cronológico ao mesmo tempo. Essa explicação fantasiosa de quem? Ela é importante, porque a gente tem que lembrar que na Marvel você tem duas espécies de seres cósmicos hiperpoderosos, que são os seres multiversais. Então existe um para cada universo, né? Existe, por exemplo, um cubo cósmico para cada universo, pelo menos um Beyonder para cada universo, uma eternidade. A eternidade, na verdade, ela se reproduz, eu vou explicar isso mais na frente, e uma joia, um conjunto de joias do infinito para cada universo, né? Isso é até mostrado em Loki, naquela cena engraçada da gavetinha. E você tem os seres cósmicos únicos, que são aqueles que existem uma única versão para todo o multiverso. Então, Tribunal Vivo, Ordem e Caos, One Above All, aquele acima de todos, One Under All, aquele abaixo de todos, Infinito. Infinito é um ser único, mas as joias do infinito não são, porque quando o infinito dá a sua vida para criar as joias, ele desculpe, ele na verdade se expande, e ao se expandir ele vira multiversal. E o coração da eternidade, ao contrário da eternidade. Então a eternidade é um ser para cada ponto do multiverso, enquanto o coração da eternidade é único. O coração da eternidade permite, na verdade, o controle das variações multiversais, mas não impede que o próprio ser cósmico, que é a eternidade, crie novas versões dele mesmo, porque a eternidade é o universo. Então cada universo tem a sua eternidade, mas todos eles compartilham o mesmo coração. Beleza? Isso explicado, né? Immortus decide voltar ao ataque, que dessa vez é avassalador. Para salvar Rick, ainda considerado peça vital para todo o esquema do universo, do multiverso, Kang oferece a esfinge do tempo que aparece sendo carregada lá no início da edição. E aqui acontece um negócio muito louco. Eles estão em Cronópolis, eles estão numa batalha, eles estão dentro do paradoxo do fluxo temporal, e a consciência cósmica do Marvel resolve funcionar. É um erro narrativo de Busiek, mas é a forma com a qual ele tentou lidar com o problema da trama naquele momento, né? Não deveria ter funcionado. Lembrando que, já falando em paradoxo narrativo, nós temos que lembrar também do paradoxo de Kang. Kang é um personagem que busca não envelhecer ou busca matar a sua versão mais velha. Kang começa a sua trajetória como garoto de ferro, depois ele vira Ramatut, depois ele vira o Centurião Escarlate, depois ele vira Kang, depois ele vira Immortus. Cada uma dessas versões tenta matar a sua versão mais velha, até que ele se torne na idade correta para se tornar esta nova versão, tá? E aqui cabe mais uma pequena leitura de citação, exatamente na página 22, no final do capítulo, em que Immortus sendo derrotado, com os Vingadores fugindo pela esfinge do tempo, e Immortus pegando, Immortus não, Kang sendo derrotado, e Immortus pegando o coração da eternidade, um pouco antes dele pegar
Coração da Eternidade, Kang diz o seguinte: pronto, isso deve mantê-los afastados e me dar tempo para destruir o Coração da Eternidade. Porém, esta derrota em meus domínios me faz sentir velho. E esse é o problema. Kang, velho, é Imortus. Algo que Busiek começa a apresentar na narrativa. Imortus consegue o Coração da Eternidade e decide transformá-lo no Cristal Eterno. Para transformar o coração no cristal, ele precisa consumir Cronópolis e todo mundo que está ali dentro. E ele o faz, mas não consegue destruir o Limbo. É só Cronópolis, só o construto. Tá? O Cristal Eterno, diferente do Coração da Eternidade, tem um boost de poder. É um artefato único, mais poderoso que o coração, que impede a reprodução de eternidade. Ou seja, eternidade não pode criar versões similares de realidades que forem apagadas. Enquanto o Coração da Eternidade apaga, o Cristal Eterno impede. Então agora nós temos uma real ameaça. Porque Imortus agora, ele lembra muito o Kang que foi apresentado na série Loki, que é aquele ultra poderoso que consegue manter uma linha do tempo primordial lindona, podando linhas alternativas. E é exatamente isso que nós vamos ver na próxima House Files, ou no próximo House Files, né? Os Vingadores acabam escapando para uma outra forma de limpo, que é o próprio fluxo cronológico, porque é uma espécie de não lugar. É tipo um aeroporto, em que você está sempre em trânsito para lá e para cá, mas você está num local físico, mas está indo para outro local físico, que se assemelha muito à sangria da DC Comics, que é o não lugar que faz com que os personagens possam ir de um universo a outro. É o lugar em que o Flash utiliza a esteira cósmica para ir da Terra 1 à Terra 3. É a mesma coisa, só que aqui é chamado de fluxo cronológico. Eles estão viajando na Esfinge pelo fluxo cronológico e estão indetectáveis por enquanto por Imortus, que seria o plano A. Imortus agora está no plano B. E resta uma pergunta: o que aconteceu com Kang, que estava se sentindo velho? A gente só vai saber mesmo no próximo House Files. Então até lá, deixa aquele gostei, se inscreve no canal, compartilha porque ajuda no engajamento. Tamo junto e até a próxima semana.